motivo de muita alegria. Retornei a este lugar hoje, porque na primeira vez que estive aqui sábado, gostei muito e conversei um pouco com o pastor, com o dirigente local. Oh, glória a Deus, Senhor. O Senhor pôs algo no meu coração, eu vou passar para os irmãos aqui rapidamente. O livro de Gênesis, capítulo de número 37. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual o problema, eu não sei o que você tem buscar esta noite, mas o Senhor colocar isso em meu coração, e eu, como servo do Senhor, eu tenho que anunciar para os amados, não posso guardar isso para mim. Aleluia! No versículo, vou começar a ler 1 em diante, os irmãos acompanhem. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó: Sem do José, e 17 anos apacentaram. Essas são as gerações de José. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zipa, as mulheres de seu pai. E José trazia uma fama má deles a seu pai. E Israel amava José do que a todos os filhos, porque era o filho da sua velhice. E fazia-lhe uma túnica de várias cores. Vendo pois os seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Meu amado, quando o Pai nos ama, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, por mais que nós queremos ser justos e honestos, muitas pessoas hão de se levantar contra a nossa vida. Eu não sei qual o motivo que o Senhor está direcionando essas palavras, mas o Senhor colocara isso no meu coração. Eu falei esse versículo para os irmãos entenderem que José, como gostava das coisas retas, como gostava das coisas certas, e falava os erros a seu pai, os irmãos dele não gostavam dele. E em seguida ali ele teve vários sonhos, como os irmãos já sabem. Mas o que mais o Senhor tem tocado em meu coração e chamado a atenção, no versículo 18 está falando assim, que ao decorrer da história, os irmãos de José estavam numa terra distante apacentando as ovelhas. E seu pai Jacó falou: José, vai lá ver onde seus irmãos estão. E José foi atrás dos irmãos. E no versículo 18 fala: e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele e o mataram. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador morto. Vindo, pois, eles, matemo-o e lancemo-o numa destas covas. E diremos: uma besta fera comeu, e veremos qual será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou das mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derramai o sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e lançai-o à mão dele, para livrá-lo das suas mãos e torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a túnica, e a túnica de várias cores que trazia. Meu amado, para me concretizar o que o Senhor tem colocado em meu coração, os irmãos de José ficaram irados com ele pelos sonhos que ele teve e por aquela túnica que ele ganhou. O Senhor colocar em meu coração, porque eu não tinha preparado essa palavra, que eu não tinha meditado nela durante o dia. O Senhor me trouxe agora neste momento. O Senhor colocou em meu coração, e está mandando dizer que o Senhor vai entregar algo para a sua vida. O Senhor vai entregar algo que é somente seu. Por mais que seus irmãos tentem tirar de você, igual esse presente, esta túnica colorida que José ganhou do seu pai, eles tiraram, mas não servia deles. A
Pensa que o Senhor tem para você é só sua. Glória a Deus. Seus irmãos podem querer tirá-la de você, mas não vai servir para eles, porque a bênção que o Senhor tem preparado, ela é sua. Essa túnica, esse revestimento, esse presente que o Senhor tem para a sua vida é seu. Simplesmente creia, confie, prossiga. No livro de Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Prossiga, dê mais um passo adiante no seu conhecimento, na sua intimidade com o Senhor. E você vai ver essa túnica, você vai ver esse presente que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? O Senhor tem colocado isso em meu coração, e assim como o Senhor me mandara, eu falei para a amada igreja. Desde já eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém? E que Deus continue abençoando os amados.